Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o Feito Luz. Se você está aqui hoje pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda vez que eu estiver aqui, você vai ser notificado e vai assim poder participar conosco das nossas transmissões. Eu coloco vídeo diariamente. Todos os dias eu coloco vídeo. Às vezes um pela manhã, às vezes outro à noite. Mas as nossas lives eu faço toda segunda, terça e quinta-feira. Sempre a partir das 16 horas. Hoje é feriado aqui na nossa região. E aí eu estou começando um pouco mais cedo para que a gente possa aproveitar um pouco mais o nosso dia, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu vou fazer uma oração e assim eu volto com a ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, neste momento e te apresentamos as nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas falhas, por nossas iniquidades e pedimos que o Senhor esteja presente conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento e falando conosco por meio da Tua palavra. Repreendemos toda e qualquer ação maligna, determinando a quebra de toda a maldição em nome de Jesus. Que o poder de Deus venha, que opere aqui em nosso meio, em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Você pode participar comigo no chat, colocando seu pedido de oração e interagindo conosco. Eu estou nessa semana, desde ontem, e vou até na quinta-feira, jejuando em prol da sua vida, para que Deus possa fazer uma obra de restauração, para que Deus possa fazer uma obra de milagre. Deus é poderoso e a Bíblia diz que Ele opera milagres e maravilhas. Lembre que a Bíblia diz que Deus não está morto. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu falo Deus não está morto, é porque o nosso Senhor, de fato, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele trouxe consigo a sua vitória, a sua bênção. Então chega de chorar, basta de sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre uma história muito importante, que está baseado lá no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 5, do versículo de número 25 até o 34. Nós vamos falar da mulher hemorrágica. Note que o título da mensagem da Bíblia fala assim: a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha nome, ela não era conhecida pelo próprio nome. Ela era vista ali pelo problema que ela tinha. Ela era vista pelo fluxo de sangue que ela tinha. Ela era uma mulher esquecida por todos. E aqueles que a cercavam simplesmente olhava para ela, na maioria das vezes, ao invés de trazer uma palavra de ânimo, ao invés de dizer a ela que ainda havia uma saída, ainda havia uma esperança, pelo contrário. Eles sempre jogavam um balde de água fria na esperança dela. Aí eles diziam: para você não tem mais jeito, para o seu caso não tem mais solução. Não há mais uma saída. E ela ia de mal a pior. Havia 12 anos que ela tinha aquele fluxo de sangue. Se vocês sabem, a Bíblia fala que a menstruação ela era vista como imundície. Pai, Senhor, irmã Xênia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 5, do versículo 25 até o versículo de número 34, tá bom? Anote aí, porque na proporção que as irmãs forem entrando, nós vamos falando. E eu só estou fazendo aqui uma síntese do que nós vamos falar. Então, essa mulher, ela era vista como a mulher imunda, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sangrava, a mulher solitária, a mulher que perdeu tudo. Perdeu tudo por quê? Porque ela buscou achar uma cura, uma saída, uma solução com as próprias ferramentas, com as próprias condições dela. Note que há coisas que só Deus pode fazer. Antes de chegar aqui, eu estava vendo um testemunho de uma senhorinha e ela disse que o filho dela teve um problema sério, gravíssimo, né? Que quando ela levou para o médico, o médico disse: olha, para o seu filho não tem mais saída. E ainda que ele fique curado, o problema, a doença já tomou uma proporção tão grande que já está no sangue dele e está indo para o cérebro. Ainda que ele não morra pelo problema,
ele vai ficar vegetando, ou seja, ele vai ficar com algum problema cerebral, ele vai ficar com algum problema, ele não vai andar, provavelmente não vai falar. E ela disse que enquanto o filho estava ali no leito, ela foi para o joelho e começou a orar, começou a falar com Deus. Ela era uma serva do Senhor, começou a buscar de Deus. Ela via pela palavra que Cristo levou sobre si todas as nossas dores e ela não aceitava aquele diagnóstico. Mas cada dia que passava, a situação daquele filho piorava e ela continuava orando intensamente. Até que um dia os médicos disseram para ela: olha, ele talvez não morra pelo problema, pela bactéria que já está toda praticamente no seu corpo. Porque a bactéria, pelos últimos exames que nós fizemos, já atingiu o sangue e também o cérebro dele. Então, ele pode não morrer, mas ele não vai ter mais utilidade. Você vai passar o resto da vida cuidando de uma pessoa que não tem mais reação alguma. E a Bíblia diz, e ela conta, essa senhora, ela conta que ela dobrou o joelho e disse para Deus: olha, Deus, se meu filho é salvo, se o Senhor preparou, então o Senhor leve. Olha o que essa mãe falou. Mas eu não quero que o meu filho viva em cima de uma cama sofrendo, inútil, sem saber, sem falar, sem ouvir, sem andar, sem se mover. Então, se é assim, o Senhor prepare e leve. E Deus falou com ela naquele dia, naquele momento de aflição: volte lá no hospital. E quando os médicos disserem a você que não tem mais jeito, você vai dizer para ele: a sua palavra é essa, ou seja, os seus esforços se esgotaram e agora foi que começou o de Deus. E Deus, de fato, irmãos, quando ela chegou no hospital, o médico chamou, a assistente social chamou e disse para ela: olha, não tem mais jeito. E ela disse: não tem mais jeito para vocês, mas o meu Deus mandou dizer a vocês: tem jeito sim para ele. E agora quem entra nessa batalha é ele. E quando ele entra para vencer. E o meu filho vai sair daqui completamente curado, liberto e restaurado em nome de Jesus. Ela falou para eles aquilo que Deus tinha dito para ela dizer. E na mesma semana, para a glória do Senhor, o filho deixou a UTI, foi para a enfermaria e até hoje está vivo para a glória de Deus e perfeito. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. Às vezes fica a cicatriz para você se lembrar de onde Deus lhe tirou. Mas Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Então, o problema dessa mulher, a mulher do fluxo de sangue, era gravíssimo. Ela tinha 12 anos com aquela hemorragia. Olha aí o que diz a Bíblia no versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Quantos anos ela tinha com essa enfermidade? 12 anos. 12 anos ela estava sofrendo. Ela estava perdendo a sua própria vida. Se ela era uma mulher casada, ela não tinha mais convivência com o marido. Porque ela não sangrava só todos os meses, como é o normal da mulher. Ela sangrava todos os dias. Ela sangrava todos os dias. E a Bíblia fala aqui que esse sangramento já durava 12 anos. 12 anos, imagine o corpo dela como não era. Imagine como era o semblante dela. Se hoje nós temos recursos, tipo água, absorvente, para nos higienizar, já é incômodo. Imagine para ela, que naquela época não tinha esses recursos que nós temos hoje. Hoje você pode observar que uma mulher, quando ela menstrua, ela pode fazer tudo. Ela pode trabalhar, ela pode cuidar da casa, ela pode dormir, ela pode fazer o que ela bem quer. E mesmo que esse fluxo seja muito alto, tem remédios até mesmo para controlar. E no caso dela, irmãos, nem isso tinha. Os médicos tentaram de todas as formas. Olha aí, a Bíblia fala no 26, que havia padecido muito com médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ou seja, quanto mais ela tentava, quanto mais ela buscava uma saída,
Quanto mais ela buscava uma solução, pior ficava ainda a situação dela. Quanto mais o tempo passava, pior ficava a enfermidade. Piores eram as dores, piores eram os seus sintomas. E a Bíblia diz, irmãos, que foram 12 anos, não foram 12 dias, não foram 12 meses, foram 12 anos padecendo desse jeito. A própria Bíblia diz que era a mulher do fluxo de sangue. Outras traduções vai dizer a mulher hemorrágica. Ela não tinha nome, ela não tinha mais identidade. Imagine para uma mulher como é que estava a autoestima dela, muito baixa. Imagine que ela olhava e via todas as outras mulheres saindo com seus maridos, cuidando dos seus lares, e ela não podia fazer isso. Imagine se ela fosse uma mulher vaidosa, queria tomar o seu banho, arrumar seus cabelos, vestir uma bela roupa, sair com o seu companheiro, com sua família, mas ela não podia. E isso não era só a enfermidade física, o sangramento, mas ela também sangrava por dentro. Mas ela também sofria a rejeição, o esquecimento. As pessoas evitavam estar com ela, as pessoas talvez com o passar do tempo nem sequer lembravam mais que ela existia. Imagine como é que ela estava nesse momento, tão fragilizada. Quando todos à sua volta, que a Bíblia diz no versículo 26, que eles diziam que não tinha mais saída, que não tinha mais solução. Não é que ela não tenha tentado, ela tentou, mas ela não conseguiu pela ajuda, ou seja, pelas coisas que o mundo, os recursos que ela tinha, humanamente falando, foram todos inúteis. Talvez seja esse o seu problema. Talvez você esteja buscando a solução, a saída para esse problema que você está vivendo hoje com um amigo. Você bate na porta de um parente, você liga para um fulano. Você passa horas conversando com esse fulano, você desabafa, você faz de tudo para tentar resolver um problema que, como eu contei o testemunho no início, que não está mais na alçada da gente, não está mais na nossa condição de resolver. Agora é hora de você fazer o que ela fez, parar e ouvir a palavra de Deus. Olha aí 27, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Observe que a Bíblia fala, olha o passo a passo para ela receber o milagre, que é o passo a passo que você vai seguir também para receber o seu milagre. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa parar para ouvir Deus. Você precisa parar para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Quantas vezes você perde seu tempo buscando palavras no homem? Quando eu falo homem, eu falo em qualquer outra pessoa. Ao invés de procurar, ler a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e buscar de Deus uma resposta. Deus é Deus, irmãos, que faz a obra. Deus é Deus que faz milagres. Deus é Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Você imagine que Abraão, eu vou dar o exemplo aqui de Sara. Anos se passaram, aquela mulher sempre sonhou em ser mãe. Imagine como é que as pessoas olhavam para Sara, como é que ela se via incapaz, ela se sentia inútil, era muito cruel a cobrança naquela época, até hoje, se você for parar para pensar. Quando uma pessoa se casa, o casal casa, toda vez que está no meio da família, a gente pergunta logo, e aí, cadê o filho? Eu tenho um sobrinho meu mesmo, que ele já é casado há mais de 10 anos, e eles não têm filhos. E parece assim que toda vez que a gente está todo mundo reunido, a gente pergunta só Diego, só fulano que não tem filhos, mas é uma escolha deles. E tem que ser respeitada. Mas naquela época de Sara, não era a escolha de Sara. Não foi Sara que disse, eu não quero ser mãe. Eu não quero ter filhos. Pelo contrário, era o sonho dela. Ela queria ser mãe.
mas ela não podia, porque ela era estéril. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Marcos, capítulo de número 5, do versículo 25 até o 34. Ou seja, Sara, ela não podia, ela queria, mas não podia. E ela não teve saída, ela olhou para Abraão em um momento de desespero e disse: Abraão, se deita com a minha serva Agar e tenha filhos com ela. E os filhos dela serão nossos filhos. E ele se deitou, como ela mandou, e ali veio Ismael. Mas a dor de Sara não passou. Só passou quando Deus se fez presente na vida dela e falou para Abraão: ainda esse ano, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Ela sorriu. Aí você fala: mas pastora, por que ela sorriu? Porque quando ela para e pensa: meu Deus, eu esperei tanto. Passei a minha juventude toda esperando esse filho. Agora, na minha velhice, com 90 anos, eu não menstruo mais. Eu não tenho mais nem força. Eu acho que eu não tenho nem mais estrutura física para gerar um filho. E ela sorria. E o anjo disse: por que você está sorrindo? Por acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Agindo o Senhor, quem impedirá? E quem sabe é o seu caso. Quem sabe você já olhou para esse problema e já disse, já chegou à conclusão: não tem mais saída, não tem mais solução. Eu estou já esperando uma ligação, eu estou esperando o pior acontecer, a pior notícia chegar. Ô irmãos, não há coisa demasiadamente difícil para Deus, porque a Bíblia diz que operando o Senhor, ninguém impedirá. Se você buscar realmente, se você tão somente se colocar na direção de Deus, de se colocar na posição de homem ou de mulher de Deus, homem de fé, mulher de fé. Se você fizer o que essa mulher fez, se tão somente, ela fala, e ouvindo falar de Jesus, versículo 27, ouvindo falar de Jesus, você tem que parar para ouvir a palavra. Lembre que Jesus é a palavra. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa parar para ouvir. Não adianta você querer receber o seu milagre, receber a sua cura, receber a sua transformação, se você não para ouvir a Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, gente, quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo. Tem que ter um tempo, sim. O pastor estava falando domingo pela manhã sobre o dízimo espiritual. Ele sempre toca nesse assunto. Não é possível, você tem 24 horas no dia. Todo santo dia você tem 24 horas. Você parece até aquela passagem lá do Getsemane, quando Jesus leva os discípulos, ele diz: vamos orar, orem comigo. Ele se afasta, passa 1 hora de oração ali, agoniado na presença do Senhor, cheio de dor, cheio as enfermidades. A dor maior de Jesus, eu sei qual era. Era a presença de Deus que aos poucos estavam se afastando dele. Por causa do pecado, a Bíblia diz que não há união entre a luz e as trevas. O meu, nosso pecado já estava indo sobre ele. E aquilo ali fazia com que Deus começasse a se afastar dele. E ele ficava agoniado, ele ficava ali, muita dor, muito sofrimento. Não era nem só a dor física, mas era a dor da solidão. A presença de Deus que já não estava mais ali. Eu não sei se vocês lembram, mas Jó, ele reclama disso também. Quando chegava a noite, as feridas que tinha no corpo de Jó doíam muito. Você sabe que quando nós temos algum tipo de ferimento, algum tipo de inflamação, parece que à noite é que começa a doer. Você vê que quando a gente tem problema de garganta, você passa o dia todo normal, quando é à noite que a garganta dói. Quando é à noite que o dente dói. Você vê que Jó, quando ele ia deitar, ele estava solitário e a dor muito forte. Aquela dor, aquelas feridas que ele estava com lepra, doíam muito. Ele tinha elefantias, ele tinha vários tipos de problemas de saúde. E o que mais deixava Jó triste não era só a dor do corpo, mas era porque Deus não estava mais presente ali. É porque Deus não estava mais ali com ele.
E Jesus já estava assim, padecendo por isso, porque o Senhor já estava, Deus já estava se afastando dele. E ele volta desse momento de solidão, desse momento de sofrimento, olha para os discípulos e diz, e os encontra dormindo. E ele diz, será que vocês não podem orar comigo, nem que saibam uma hora? Desperta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quantas são as vezes, e eu te faço uma pergunta que o próprio Espírito de Deus está fazendo a você, até quando você vai sofrer? Até quando você vai padecer? Você já bateu em várias portas, você já buscou com suas próprias forças, com o seu próprio conhecimento, com a sua própria inteligência, mas você não vai alcançar aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Essa mulher passou 12 anos sofrendo com essa hemorragia. Quando é que o problema dela foi resolvido? Quando ela ouviu falar de Jesus. Quando ela disse, agora eu vou parar tudo, eu vou deixar de ouvir aqueles que dizem que para o meu caso não tem mais jeito. O próprio Jó diz, vós médicos sois inventores de mentira. Não que eles não tenham estudado, que eles não estejam dando o diagnóstico de acordo com aquilo que ele estudou, mas quando você comparar o diagnóstico dele com a palavra de Deus, aquele diagnóstico é mentiroso sim. Aquilo que ele diz que para o seu caso não tem saída, que para o seu problema não tem solução, é mentira, porque Deus, ele resolve, ele é especialista em resolver problemas impossíveis. Ele é poderoso para fazer a obra. Ele é poderoso para fazer a restauração. Mas eu te faço uma pergunta, você já parou para ouvir a palavra? Ou você aceitou o diagnóstico e disse amém a ele? Porque amém significa assim seja. Se você aceitou, tem um ditado que diz que quem cala as consente. Se o mal veio e você aceitou de bom grado, então você vai ter que arcar com as consequências. Mas eu tenho certeza que não. Porque essa mulher, ouvindo falar de Jesus, aí sim começou a brotar nela uma fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Brotou a fé. E essa fé fez com que ela tomasse uma posição. Essa fé fez com que ela tomasse uma direção, deu coragem a ela, tirou dela o medo, tirou dela a religiosidade, tirou dela a aceitação para o mal. Ah, tá bom, aceite que dói menos. Não, eu não vou aceitar. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou morada do Deus Todo-Poderoso. O Senhor me fez perfeito e a Bíblia diz em Isaías, verdadeiramente Cristo levou sobre si todas as minhas dores e que pelas pisaduras do Senhor eu fui sarada. Está escrito isso na Bíblia e eu creio no que está na Bíblia. Eu creio no que está escrito na Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E sendo assim, eu vou me tomar uma posição. Eu vou vencer a mim mesma. Eu vou vencer a mim mesmo. Por quê? Porque só assim eu vou receber minha cura, eu vou receber o meu milagre. É como eu coloquei aí, vença a si próprio, vença a si mesmo e seja curado. E seja restaurado. Ainda há muito para você fazer. O seu testemunho vai curar outras pessoas. O seu testemunho vai curar, vai levar a cura para outras pessoas. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deus não quer você sofrendo desse jeito. Deus não quer que você padeça, uma vez que Ele levou sobre si o seu sofrimento. Hoje Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Mas eu lhe faço uma pergunta. Você realmente quer isso? Uma senhora, uma vez, veio praticamente carregada para o culto, sem conseguir andar, com um problema sério no joelho. Quando eu pus a minha mão para orar, ela segurou a minha mão e disse, vai fazer o quê, pastor? Eu disse, eu vou orar. E Jesus vai lhe curar. Ela disse, eu sei disso. Mas eu não quero que a senhora faça essa oração. Eu disse, como assim? Eu quero que passe a dor. Mas curada eu não quero ser. Eu digo, mas por que, irmã? Ela disse, porque se o Senhor me curar, eu perco o meu benefício do INSS. Porque eu sou afastada por invalidez. Eu sou
Eu sou aposentada por invalidez. E eu tenho que fazer, toda vez que tenho que fazer aquele exame, que eu até esqueci o nome, o exame que tem que fazer para poder, a perícia, eu tenho que ir fazer a perícia. E se eu chegar lá e não tiver mais nenhuma inflamação, eu vou perder o meu benefício. Aí eu vou ter que voltar a trabalhar. Eu não tenho mais idade nem saco para trabalhar. Resumindo, ela simplesmente preferia ficar doente, ficar inválida. Imagine, hein, Xênia? No seu caso, você trabalha, é um trabalho duro, um trabalho difícil, cansativo, mas você está feliz da vida. Mas ela não. Ela queria estar afastada por invalidez. E ela não quis a cura. Ela pegou na minha mão, segurou a minha mão, eu digo só vocês, diante de Deus, e disse: não, ore para que Deus faça passar a dor, mas a cura eu não quero. Eu disse: não, irmã, então me perdoe. Então tome seu remédio, faça o que você quiser, mas eu não vou orar também para que passe a dor. Pastora, que maldade? Não, irmãos, não. Isso aí é maldade dela com Deus. Porque como uma pessoa pode rejeitar a bênção por conveniência? Então ela que aguente a dor dela. Se ela quer ficar assim, então ela fique. Que não seja o caso de nenhum de nós aqui presente agora. Eu quero que o Senhor me cure, eu quero ser sarada, eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Eu quero me levantar de manhã com todo vigor, com toda energia, fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu não quero depender de salário de governo nem de ninguém. Eu quero ter aquilo que vem do fruto do meu trabalho, que é o que a Bíblia fala, que do fruto do seu trabalho você vai comer. Então nós precisamos despertar. A Bíblia diz no 27, olha aí, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Ou seja, ela foi até o milagre. O milagre não veio até ela. Ela foi até o milagre. A fé vai te levar ao milagre. A fé vai te levar a conquistar o impossível. A sua fé vai te levar a tomar posse da sua bênção. É por isso que eu falo, não desperdice. Não é que você vai passar 24 horas orando, lendo Bíblia, não, irmãos. Mas quando você parar, eu sempre faço isso. Separe um papel, um caderno, compre um caderno, daqueles cadernos pequenos, de arame, sei lá, de um caderno. Pega uma caneta, pegue a sua Bíblia e todo santo dia, irmãos, medite na palavra de Deus. Depois vá nesse papel e anote, por exemplo, hoje, 2/7/2024. Hoje, no meu devocional, eu li Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 34, falando sobre a mulher hemorrágica. E você vai falando versículo por versículo. No final, você faz uma oração em cima daquilo que você entendeu. Ah, pastor, eu faço a oração? Faz, você copia a sua oração. Olhe que esse caderno seu, amanhã depois vai ser dado para alguém. Vai se transformar, irmãos, em uma ferramenta para levar cura para outras pessoas. Se você agir com sabedoria, se você agir com entendimento, se você pôr realmente a sua fé em prática, você vai receber o milagre como essa mulher recebeu. Aí a Bíblia diz no versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Você vê que quando ela tem a fé leva você além. Ela faz você dar um passo sempre além do que é esperado. Ela não falou curada. Pelo menos a minha tradução está falando sararei. Sarado é diferente de curado, irmãos. Eu posso estar curada dos meus braços, mas eu posso estar doente das minhas pernas. Vamos supor. Eu posso não estar com uma dor nessa mão, mas eu posso estar com uma dor na mão de cá. Mas quando ele fala sarada, é do alto da cabeça à planta dos pés. Não só fisicamente, mas também espiritualmente, sentimentalmente. Em todas as áreas o Senhor está trabalhando, está sarando, está libertando, está restaurando. Porque ela diz, se tão somente. Mas isso veio por quê? Pela fé, pela palavra que ela ouviu. Ouvindo falar de Jesus. Irmãos, ela disse, se eu tão somente, se ele realmente
cura, liberta, como as pessoas estão falando. E olhe que ela não ouve falar isso em uma Bíblia, não. Ela ouve porque as pessoas que passavam ali pela porta dela falavam: olha, Jesus de Nazaré está vindo aí. Ele vai passar por aqui. Ele cura, olha, eu soube que ele curou uma mulher, eu soube que ele fez isso. Eles começavam a comentar entre si. E ela ouviu aquilo e ela disse: nossa, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele. Irmãos, a orla do vestido de Jesus era lá embaixo, era na barra do vestido. E a orla do vestido tem algumas traduções que vai dizer que era tipo a franja. Aquelas roupas que tinha franja, ela ia tocar só naquilo ali. Você pode observar que a fé dela foi tão grande que ela não quis apalpar, tocar em Jesus. Ela sabia que pela lei naquela época, ela não podia se aproximar de um homem, ainda mais ela na situação que estava. Ela sabia que ela não podia tocar na pele dele, que ela podia ser apredejada ali. Mas ela disse: eu quero tocar simplesmente na orla do vestido, na bainha, naquela franja do vestido de Jesus. Se eu tão somente tocar na franja do seu vestido, eu ficarei completamente sarada. E a Bíblia diz que ela sai. Ela enfrenta a multidão e ela vai até Jesus. É o que você precisa fazer. Você precisa se levantar. Você precisa vencer a si mesma. Porque as pessoas em sua volta já disse que para o seu caso não tem mais jeito. É você quem tem que pôr um ponto final nisso. Basta. Eu vou parar de ouvir quem quer que seja. E a partir de agora eu vou agir de acordo com a palavra. Basta. Para mim tem saída assim, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E você vai colocar um ponto final nessas palavras de maldição que lançaram contra você, ou que você própria lançou. Eu não posso, eu não consigo. Ah, eu nasci para sofrer. Ah, porque eu sou assim, ah, porque eu sou assado. Não, eu sou serva do Deus Todo-Poderoso. Eu posso tudo no Senhor que me fortalece. E a Bíblia diz no versículo de número 29: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ou seja, assim que ela tomou atitude, assim que ela se posicionou, assim que ela se levantou, assim que ela venceu a si própria, o sangue fez o quê? Na mesma hora parou. Era algo físico? Não, irmãos, era algo espiritual. O mal que estava na vida dela era algo colocado pelo próprio Satanás. E no momento em que ela agiu pela fé, no momento em que ela foi até Jesus, o mal caiu por terra, porque a Bíblia diz que nenhum joelho, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar Jesus Cristo como Senhor. Nenhum joelho vai ficar de pé diante da presença do nosso Deus. Nenhum mal vai resistir ao fogo consumidor que é o nosso Deus. E se você agir hoje, esse mal que estava aí na sua vida, esse mal que estava no seu casamento, esse mal que estava na vida do seu filho, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que imediatamente ela não tocou e voltou doente, ela tocou, assim que tocou o milagre aconteceu. Foi algo sobrenatural, foi algo instantâneo. É como se tivesse uma torneira ligada, a água jorrando e tocou um botãozinho, a torneira na hora. Não sei se vocês têm aquela transmissão, aquela que é geral. Pode estar água caindo em todo lado. Você chega naquela torneira geral, você desliga a água toda da casa. Ainda pinga um pouquinho. Mas no caso dela, nem sequer pingou. Estancou-se completamente aquele sangramento. Por quê? Porque ela tão somente tocou na orla do vestido de Jesus. Então é o que você precisa fazer. Se levantar, tomar uma posição, vencer esse medo, vencer esse fracasso, vencer as palavras que disseram a você que você não consegue, que você não pode. Lembre que você pode tudo no Senhor que te fortalece. Lembre que se Deus é por você, quem será contra você? Lembre que você é mais que vencedora. Lembre que Deus é contigo. Chega de ficar à margem, seja colhendo e comendo migalhas que caem da mesa. Você também é serva, você também é filha.
Essa mulher ela era tão esquecida, tão insignificante por todos, que ninguém nem percebeu que ela estava ali. A única pessoa que percebeu que ela estava ali foi o próprio Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Eles foram até irônicos. Há uma multidão aqui. E o Senhor pergunta quem te tocou. Gente, ninguém viu aquela mulher. Ela era tão insignificante que ninguém notou que ela estava ali. Se você ficar esperando que as pessoas te notem para você tomar posse do seu milagre, você vai ficar igual a ela, viu? Como ela ficou há 12 anos atrás. Você tem que procurar ver realmente se mostrar para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Ah, pastora, mas ninguém me dá oportunidade, ninguém me chama. Pô, mas se você sabe que Deus te deu a capacidade, que Deus te ungiu, você vai esperar por quem? Eu estou dizendo a vocês, eu vou contar o meu próprio testemunho. Irmãos, eu sei que eu não me casei com pastor, eu sei que eu não tenho o meu chamado porque sou mulher de pastor. Eu tenho o meu chamado porque Deus me escolheu antes mesmo de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe. Quando minha mãe conta a minha trajetória, desde a barriga até antes de conhecer Jesus, eu sei como Satanás tentou contra a minha vida. Mas ele não prevaleceu. Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. Irmãos, há coisas que só eu vou fazer, porque Deus vai me usar para fazer. Mas eu não posso, irmãos, ficar esperando a boa vontade. Eu não posso esperar que o homem me veja. Quando eu falo homem, eu falo das nossas lideranças, por exemplo. Eu não vou esperar que alguém diga assim, poxa, ela prega, eu vou dar uma igreja para ela. Eu não preciso mais disso. Eu já passei dessa fase. Quando Deus disse a mim, abra o seu celular, abra a minha Bíblia e eu vou falar através de você. E é isso que eu faço com vocês aqui. Eu pego, abro aqui o computador, pego a minha Bíblia e eu estou fazendo aquilo que eu sei que eu fui chamada para isso. Eu não espero, irmãos, estar atrás de um púlpito. Eu não espero, irmãos, que o homem diga, vem cá que eu vou lhe dar uma igreja. Eu sei que Deus vai me usar aonde quer que eu esteja. Aonde quer que Ele me leve. Quantas são as vezes que Kézia vai dar aula, que eu vou com ela, e lá mesmo Deus me dá a palavra e ali mesmo eu faço um vídeo rápido. É 1 minuto, é 2, é esse tempo que eu estou com vocês aqui, não importa. O que importa é que eu estou exercendo o meu chamado aonde quer que eu esteja. E melhor ainda, eu não preciso que alguém esteja me observando, porque está certo, está errado, não. Eu só quero que Deus me dirija e me guie. Eu cansei, irmãos, de ficar esperando ser vista por quem quer que seja. Hoje em dia eu peço a Deus que Ele me coloque como invisível. Eu não quero que me vejam mais. Eu quero agora que só o Senhor me veja. E quando Deus me vê, o milagre acontece. Porque aconteceu na vida da mulher hemorrágica, está acontecendo com você também. Talvez você seja a mulher invisível da sua família. As pessoas só sabem que você existe quando precisam de você. Quando pega o telefone, pera ainda que eu vou aqui ligar para a Minamara, eu vou aqui ligar para a Cláudia, eu vou aqui ligar para a Isabel. Ô Isabel, você pode me ajudar? Aí você existe. Mas ninguém se preocupa para ligar para você e como é que você tá. E aí, tudo bem? Porque eu digo a vocês isso por experiência própria. Quase ninguém, eu falo assim, eu falo do ministério mesmo. Eu nunca recebi ligação assim, e aí, minha amada, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu quero te convidar para vir dar uma palavra aqui na igreja. Não, irmãos, eu nunca recebi. Graças a Deus, agora eu que não faço mais questão. Não vou mentir, dizer a vocês sinceramente que eu não faço questão. Mas já houve um tempo em que eu busquei isso. Houve um tempo que isso me entristeceu. Quando eu ficava praticamente, quem ouvia me ouvia era a Kézia. Que eu dizia, poxa, Deus me deu uma palavra e foi assim, assim, assado. Ela ficava lerda me olhando. Quantas foram as vezes que a gente pegava o livro de Jó e começava a ler o livro de Jó e aquela coisa, a gente não parava, eu ficava lendo, olha isso aqui, quer dizer, isso aqui é impressionante. Até que Deus disse a mim, pegue o seu celular, ligue a câmera e pregue.
E eu estou fazendo isso para a glória do Senhor, irmãos. Isso eu estou fazendo. Hoje, graças a Deus, eu posso ter aqui na live todas vocês. Eu posso ter com vocês. Aí você fala, pastor, isso é importante? Talvez não seja para vocês, mas para mim é a coisa mais importante. Eu tenho esse compromisso com vocês. Por que eu estou fazendo a live hoje um pouco mais cedo? Porque é bem provável que Jonas venha para cá com Sofia. E se eles vierem, eu não vou poder ficar aqui e lá ao mesmo tempo. Então, para não ter esse conflito, eu venho e faço minha live. Eu estou aqui trazendo um recado de Deus para vocês. Mas você precisa vencer a si próprio. Não fique esperando que os outros vejam você. Não fique esperando que as pessoas tenham pena de você. Ah, meu Deus, ninguém liga para mim, ninguém tem pena de mim. É bom não ter mesmo. Porque ninguém deve ter pena de você, porque você em Cristo é mais que vencedora. Você pode tudo no Senhor que te fortalece. Então quebre agora essas maldições, quebre agora essa dependência emocional de quem quer que seja. E se levante e diga, eu posso tudo no Senhor que me fortalece. E você vai ver como Deus vai te usar. Ninguém viu essa mulher, irmãos. É impossível uma mulher do jeito que ela estava não ter sido vista, mas as pessoas eram cegas em relação a ela. Mas aquele que precisava vê-la, aquele que tinha cura, aquele que tinha um milagre, esse sim a viu. E o milagre aconteceu. Ele disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. De mim saiu virtude. E olha o que a Bíblia diz aí, versículo de número 32. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, só Jesus e ela sabia. Mais ninguém. O que tinha acontecido, aproximou-se, temendo e tremendo. Por que temendo? Porque ela sabia que pela lei ela não podia se aproximar dele. Ela sabia que se ele fosse ali agora, dizer assim, por que você me tocou, sua imunda? Sua mulher, e ele podia apedrejar ela e matar ela ali. Então esse tremer era o medo, aquele medo que ela estava tendo assim, humanamente falando, meu Deus do céu, eu fui levada pela fé, eu nem pensei as consequências. E eu posso agora sofrer o dano dessa minha ousadia, dessa minha determinação. Mas ela foi lá e fez. Porque o não você já tem, irmãos. Você só tem que ir lá e buscar o sim que vem de Deus. O sim é a resposta positiva que vem do Senhor. E a Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo. Tremendo por quê? Porque ela estava ali ainda sob o efeito do milagre. Eu não sei se vocês já receberam algum milagre, mas ela estava sob o efeito do milagre. E ela não conseguia. Eu imagino que ela estava ali toda trêmula, toda emocionada, o fisicamente falando, ela estava com toda aquela coisa, aquela euforia do milagre. E a Bíblia diz que ela se aproxima, olha aí, 33 ainda. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Imagina, ela disse, olha, Senhor, ninguém me via. Eu não era ninguém. As pessoas me tinham como imundas. As pessoas me olhavam com nojo. Eu fui esquecida, Senhor, pela minha família. Eu fui abandonada por todos. Imagine que ela olhava para Jesus, mas o Senhor me curou. Eu vim até a ti porque eu ouvi a tua palavra e por isso eu toquei no Senhor. Olha o que Jesus diz para ela. 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Ele não disse, eu te salvei. Ele disse, a sua fé. Lembre que a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Mostre a sua fé através da sua atitude. Não adianta você ter fé e ter aquela cara de mosca morta. Que isso, pastora? Oh, minha irmã, como é que você tá? Oh, meu amado, não, minha irmã. Eu estou na fé, eu já tomei posse do meu milagre, eu já tomei posse da minha vitória, da minha bênção. Em nome do Senhor Jesus. Filha, a tua fé, olhe que ele não fala mulher.
Ela passou de mulher sem nome para ser chamada filha de Deus. Você também é filha, você também é filho. Você não é coitadinha, você não é a mosca morta da família, você não é a pessoa que não tem inteligência, a pessoa que não conquistou. Você não é nada disso, você é filho e filha de Deus. Mas quando é que você vai ser vista como isso? Quando você se mostrar para Ele. Quando você se mostrar para o próprio Deus, quando você se chegar a Ele. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Não fique dizendo, Jesus me cure, Jesus me cure. Não, levante e vá buscar a sua cura. Vá tocar em Jesus, porque assim o milagre vai acontecer. De mulher hemorrágica, de mulher do fluxo de sangue, de mulher imunda, ela foi chamada pelo próprio Senhor filha. Ela agora tem identidade, ela agora tem nome, filha do Deus Altíssimo. É o que você também é. É o que eu sou, é o que nós somos. Não importa se alguém disse a você hoje que você é feia, que você é gorda, que você é magra, que você é velha, que você está acabada. Não importa se alguém usou esses adjetivos para se dirigir a você. O que importa é que o Senhor está falando com você aqui agora. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te levantou. A tua fé te fortaleceu. A tua fé trouxe milagre à sua vida em nome do Senhor Jesus. E aí a Bíblia fala no versículo 34. Só vou lendo do 34 de novo. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Olha o que ele disse. Vai em paz. Vai viver a tua vida. Vai desfrutar aquilo que você passou 12 anos sem conseguir fazer. Porque você está curada. Você está sarada. Você agora é em Cristo nova criatura. Uma nova mulher. Um novo servo, um novo homem, uma nova mulher. Você tem tudo agora para brilhar, para ter sucesso, para ser ricamente abençoado e para passar a abençoar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para todos nós. Amém? Convido vocês agora a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Bendito Deus e glorioso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, neste momento e te apresentamos as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e que possamos, Deus, receber o milagre, assim como essa mulher recebeu, porque ouvimos a Tua palavra. Por isso vamos nos levantar agora neste momento. Eu uno a minha fé à fé de cada pessoa que está comigo aqui no chat. Pessoas que estão ouvindo agora nesse momento e pessoas que estão ouvindo depois da mensagem aqui já gravada. E eu digo a você, espírito do diabo, tire a sua mão suja do corpo desta pessoa. Sai agora com a sua hemorragia. Sai agora com seu mal nos ossos, nos nervos, no sangue, nos nervos, em qualquer parte do corpo. Eu determino agora a saída de todo o mal. Eu digo a você, demônio, que está colocando a depressão. Essa pessoa não para de chorar, ela se olha, ela se vê a pessoa mais feia. Ela não vê a beleza que ela tem espiritualmente falando. Ela não vê o quanto Deus a ama, porque você tem usado pessoas para dizer que ela não tem valor, que ela não vai fazer falta a ninguém, que ela tem que viver, amar, já a sombra de quem quer que seja. Eu repreendo você, espírito do diabo. E eu digo, vai embora. Bata em retirada agora. Eu profetizo sobre a vida agora dela a cura, o milagre, a restauração. Que ela se olhe e se veja como mais que vencedora. Que ele se olhe e se veja como mais que vencedor. E que esse espírito de inferioridade, essa autoestima baixa, caia por terra. Em nome de Jesus. Repreendo você, demônio, que está agindo na mente, colocando pânico, colocando a depressão, a opressão, colocando aí esses surtos psiquiátricos, psicóticos. Eu repreendo você, espírito de vício, vício da cachaça, do cigarro, das drogas. Eu repreendo você, demônio, e ordeno agora, vá embora, desapareça, saia, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. O poder de Deus vai agora, Pai.
de encontro a essa mulher que está clamando por socorro, a essa que está dizendo: Deus, me ajude, eu não quero voltar atrás, eu não quero cair, eu não quero de novo, Senhor, cair nas mãos do diabo. Deus, fortaleça agora a tua serva, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ela abriu a porta do coração, ela recebeu o convite, ela foi, ela deu o primeiro passo. Agora conclua a obra que o Senhor já completou. Conhecereis a verdade vos libertará. E em nome de Jesus, essa cadeia maligna, essas correntes estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Que ela receba agora a libertação, que ela receba o refrigério, que ela se levante, que ela tome posse do milagre, da cura, da restauração, em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor já está agindo na vida da sobrinha da irmã Isabel, que o Senhor já está agindo na vida, Senhor, das pessoas que estavam aqui conosco ontem, irmã Antônia e todas as demais. O Senhor já está agindo, Senhor, na vida também de Luísa, na vida, Senhor, das outras irmãs, daquela irmã que está lá internada. O Senhor já está operando o milagre, porque o Senhor é Deus e operando o Senhor, ninguém impedirá. Pai, obrigada, nós te agradecemos e que esse seja um dia de bênção, essa seja uma tarde de vitória e que essa seja a semana de bênção sobre bênção, em nome de Jesus. Toma todas nas tuas mãos, guarda, livre e protege o teu povo, a tua igreja,